No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E houve luz. Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento para separar as águas que estavam acima das que estavam abaixo. Ao firmamento, ele chamou de céu. No terceiro dia, ele reuniu as águas num lugar e fez aparecer a terra seca. A terra chamou de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. A terra então passou a produzir vegetação, plantas com sementes e árvores frutíferas, cada uma segundo sua espécie. No quarto dia, Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e também as estrelas, para marcarem os tempos, dias e anos. No quinto dia, criou os peixes nos mares e as aves nos céus, abençoando-os para que se multiplicassem e enchessem os mares e o céu. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, cada um segundo sua espécie. E então criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Deu-lhes autoridade sobre toda a criação. Ao final de cada dia, Deus via que tudo era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 31. Há muitos séculos, a humanidade era contada em volta de fogueiras. Os rostos erguidos para as estrelas nos céus buscavam respostas para as grandes perguntas da vida. No silêncio da noite, pais transmitiam aos filhos histórias que se estendiam além dos limites do conhecimento humano. As estrelas pareciam sussurrar segredos ancestrais e os astros guiavam marinheiros em suas jornadas. Para eles, o universo não era apenas um conjunto de corpos celestes. Era um livro aberto, revelando a grandiosidade de um Criador. Os primeiros versos de Gênesis ecoam atemporalmente, transportando-nos para os primórdios do tempo, para o momento em que a história do mundo começou a ser escrita. No início, antes que o tempo existisse, antes que o universo fosse formado, já existia Deus. Ele sempre foi. A criação não teve começo, pois o próprio tempo começou com a criação. A eternidade de Deus é incompreensível para a nossa mente finita. E então, no vazio cósmico, Deus falou e a luz surgiu. A luz, símbolo da ordem e do conhecimento, emergiu para dominar as trevas, representando a vitória do bem sobre o caos. Deus separou as águas, separando o firmamento para que houvesse céu e terra. E no terceiro dia, as águas se recolheram para formar os mares. A terra emergiu seca e deserta, pronta para receber os primeiros toques da vida. E Deus disse: seja a terra fértil, seja a vegetação brotar, a árvore frutífera, a planta que produz semente. E assim, pela palavra de Deus, a terra se encheu de vida, de plantas, de árvores e de flores. Deus continuou a criar, lançando os fundamentos da ordem cósmica. No quarto dia, o sol surgiu para governar o dia, a lua à noite e as estrelas no firmamento. No quinto dia, os peixes no mar e as aves nos céus, todas as criaturas se multiplicando e enchendo os espaços. E no sexto dia, Deus criou os animais e, por fim, o ser humano. Criação alcançou seu ápice com a criação do homem e da mulher. Criados à imagem de Deus, investidos de autoridade sobre a criação, foram colocados no jardim do Éden para dominarem e cuidarem da criação. E Deus viu tudo o que havia feito e, ao final de cada dia, proclamou: tudo é muito bom. A criação não foi apenas um ato, mas uma expressão do caráter de Deus, bondoso, ordenado, criador e sábio. A narrativa do primeiro capítulo de Gênesis não é apenas um relato, é um hino a Deus, o Criador. Através da criação, Deus se revela e nos revela a nós mesmos, a nossa origem, a nossa natureza e a nossa missão. A cada nova leitura, a cada meditação, a cada prece, o primeiro capítulo de Gênesis nos convida a contemplar a glória de Deus, o Criador do universo.
Você se maravilhou com a criação de Deus? Comente no campo de mensagens. E se você quiser conhecer mais sobre a história da criação, leia Gênesis capítulo 2. Nos próximos vídeos, vamos acompanhar Abraão em sua jornada de fé, desde a chamada de Deus até a aliança que selou a promessa de um herdeiro. Não deixe de acompanhar.